permitir sonhar e sempre botar novas metas. Hoje é um dia muito especial, nós estamos em uma gravação em homenagem ao Dia dos Pais e mais do que um dia de gravação, é um dia de refletir sobre essa história que a gente vem construindo, sobre os aprendizados da empresa, sobre o que nós ainda esperamos aqui do futuro. E é muito bonito ver que a história é não só de uma empresa, como a nossa história, dependendo como ela é vivida, ela pode ultrapassar muitas gerações. Do terreno. Então nós temos a área aqui toda cercada por rodovias e muito espaço ainda para expandir. Cultura que nós trouxemos desde que eu comecei a empresa. Agora esse mês estamos completando 49 anos, ano que vem vamos completar 50 anos. A gente trouxe lá do começo, eu, a Áurea, os valores que tu traz. Seriedade, honestidade, respeito com todo mundo, ética, entendi, em tudo, não abrir mão. E esse, se você quer uma empresa para o futuro que cresça tudo mais, tem que manter valores. A força que eu considero mais presente e que tu nos trouxe e que tu traz muito para a empresa é a questão do comprometimento, da ética, da preocupação em tomar decisões levando em consideração o impacto que vai gerar. E muita resiliência, né, pai? Por todos os desafios aí que tu já passou ao longo desses quase 50 anos. Eu vejo que a empresa, ela é tão bem vista no mercado e ela é tão sólida porque tu sempre te comprometeu muito em tomar decisões que gerassem um impacto positivo muito grande. E levando em consideração os riscos, cuidando e entendendo que são 200 famílias que dependem, né, da empresa estar funcionando, da empresa estar saudável financeiramente. Não sei se tu concorda, Jorge, mas para mim é muito forte isso do comprometimento, da seriedade na condução das coisas. Com certeza, Helena. O pai, para mim, sempre foi um exemplo de trabalho. E ele trouxe esses valores que nos ensinou na família, mas que também a gente segue na empresa. Né? Você já citou, são valores como ética, como comprometimento, como dedicação, disciplina. Muita, né? Disciplina. Muita disciplina. Às vezes fazer o que deve ser feito todo dia é mais importante do que ser um gênio por um dia. Né? Eu acho que isso é o que constrói uma empresa. Né? E também a dedicação em se preparar, né? Dedicação no conhecimento. Tu sempre falava pra gente, né, que o maior investimento que a gente poderia fazer é em nós mesmos, no nosso próprio conhecimento, que a partir do ponto que você tem um conhecimento, ninguém mais pode lhe tirar isso, né? Isso segue com você pro resto da vida, então a gente é muito grato a tudo isso. Eles cedo foram embora, foram para Porto Alegre, foram estudar, foram trabalhar em Porto Alegre, depois foram para fora. A Helena para a Austrália, o Jorge para Inglaterra e Espanha. E quis o bom Deus tal e coisa, quisesse que eles voltassem tal e coisa para a nossa empresa. Mas a gente preparou sabendo que um dia poderia ser que eles não quisessem voltar para a empresa. Nós criamos eles para o mundo, para eles serem profissionalmente bons.
tanto faz o que eles escolhessem para a vida. A gente sempre deixou livre tal coisa eles escolher o caminho deles para a vida. A empresa passou por grandes desafios, né? Seja incêndio, vendaval, crises financeiras e também ali no Covid. E uma das coisas que me marcou muito foi, todas elas, a tua capacidade de levantar, de não ficar chorando, de entender que coisas acontecem e que elas vêm para que a gente gere aprendizados, para que a gente possa buscar compreensão de onde a gente ainda está errando, o que a gente não cuidou, não levou em consideração e que é importante para que a gente consiga seguir o caminho. Eu noto que cada um destes desafios que vieram nos deixaram muito mais fortes. Eu não vou esquecer do momento da pandemia, porque nós estávamos aqui todos reunidos e logo que veio a pandemia e nós estávamos na dúvida ainda se iríamos poder continuar operando o dia inteiro, se nós iríamos ter problema com matéria-prima, principalmente com a tinta, se nós não teríamos falta de matéria-prima e tudo mais. Eu lembro da reunião onde sentou todo mundo e logo disse, pessoal, nós vamos traçar 3 cenários, vamos olhar o que nestes 3 cenários aqui é importante e que é igual para os 3, isso nós já começamos agora a fazer. E foi muito rápido, assim, o poder conviver contigo durante momentos desafiadores, para mim foi um grande aprendizado. Porque na hora, as decisões que tu foi tomando e como tu te movimentou, isso gerou em mim, para qualquer situação hoje na minha vida, espera um pouquinho, olha para o desafio, sai dele, enxerga ele de cima e agora pensa, como tu vai articular as coisas para que tu possa seguir em frente de uma forma mais tranquila, né? E para que tu possa tomar a melhor decisão. Através da própria convivência, todos esses anos juntos com a empresa, um dos grandes ensinamentos foi a gente não ter medo dos desafios. A gente entender que ele é um processo natural. Nós aqui na Terra, todos vamos passar por desafios, todo mundo passa por desafios e a grande diferença é como nós vamos olhar para esses desafios, como nós vamos nos portar frente a esses desafios e a gente ter discernimento, a gente ter calma, a gente não ter medo dos desafios, às vezes a gente fatiar os desafios em desafios um pouco menores. Vai superando um de cada vez. Eram 6 funcionários só naquela época. E eu junto com meu pai, a gente acabou assumindo aquilo ali. Meu pai no começo me deu uma mão tremenda, entende? Porque eu não tinha tanta experiência assim, entende? E naquela época, com 6 funcionários, tu tinha que fazer de tudo. Tu tinha que ir no correio buscar correspondência, tu ia no banco pagar duplicado, tu ia visitar cliente, tu atendia fornecedor, tu fazia folha de pagamento, tu cuidava da produção. Então foi desafiante, mas esses desafios me prepararam para a vida, criaram casca. A gente cria casca, entende, né, para a vida. Então não é qualquer ventinho que te derruba mais. O vento não derruba, é a mesma coisa como a Helena falou, entende? Nós passamos por destelhamento de toda a fábrica, 3 meses a céu aberto, com lona por cima das impressoras. E nós fomos lá e fizemos acontecer, demos a volta com toda essa dificuldade. Tu compara aquilo como era quando eu comecei e tu olha isso aqui agora que a gente construiu. E eu acredito, olhando todo o projeto que nós temos de construção da fábrica, que temos que construir mais um pavilhão, entende, de impressão, um pavilhão de tinta, a parte administrativa lá em cima, um prédio de inovação que está dentro do projeto. Tem muita coisa para ser feita, mas que bom que tem muita coisa para fazer, de formar uma empresa que todos nós podemos se orgulhar, entende? E que vai
E o sonho, talvez o primeiro sonho que eu tinha lá quando a empresa era pequenininha, de um dia, quem sabe, atender uma Nestlé. E eu acho que um dia nós vamos chegar lá. Então, hoje a gente vê, né, os maiores problemas que a gente teve foram grandes fontes de mudanças dentro da empresa. Então, problemas, por exemplo, financeiros, crises financeiras que nós passamos, foram momentos onde nós fizemos cortes, por exemplo, que nós já deveríamos ter feito há muito tempo e que a gente vinha talvez adiando ou não dando aquela devida importância. E quando a gente começou a olhar dentro de um problema para tudo, né, de uma outra forma, e o que precisava ser cortado, o que precisava ser melhorado, que processos a gente precisava de fato trazer novos e no que a gente precisaria investir, facilmente esse problema foi resolvido. Enxergar a empresa como ela está hoje é motivo de muito orgulho, né, para a gente, e ao mesmo tempo gera um sentimento grande de responsabilidade. Uma responsabilidade de seguir com os valores, de seguir essa trajetória bonita, essa trajetória de sucesso, essa trajetória que traz prosperidade para tantas famílias, né? Para clientes, para fornecedores, para profissionais, para a sociedade, né? Então a gente sente que a gente precisa continuar esse legado, continuar nesse caminho, principalmente seguindo os valores e construir cada vez mais uma empresa que se perpetue. Eu escutei muito de ti na minha infância e essa é uma frase que eu levo para minha vida e toda semana eu lembro dela de novo, para alguma ação. Tu dizia, pai, que quem fica bom em dar desculpa não fica bom em mais nada. E isso para mim na infância foi muito forte. Quem dá desculpa do porquê não se alimenta direito, quem dá desculpa do porquê não estuda, quem dá desculpa do porquê não faz o que poderia estar fazendo. Então, sempre trouxe muito essa questão da responsabilidade, de assumir a responsabilidade sobre a sua vida, de assumir a responsabilidade sobre o negócio. E eu quero dizer que eu levo isso todos os dias. E que eu te agradeço muito. Quando eu decidi sair do operacional, eu pensei muito nisso, porque o meu coração chamava muito para que eu seguisse o que eu sinto que eu devo fazer. E eu escutava o meu pai dizendo, Helena, não dá desculpa. E eu não queria, de alguma forma, não honrar o que tu construiu, e eu vejo que seguindo o teu aprendizado é a maior forma de te honrar. Mas eu quero dizer que tu realmente fez todo o papel que um pai faz, que é empurrar um filho para a vida. Eu te agradeço muito. Obrigado. Obrigado. E eu tenho muito orgulho da tua história e de tudo que tu construiu. Muito orgulho das pessoas que estão aqui. Muito orgulho da Sulprint, do trabalho da Sulprint perante os nossos clientes, fornecedores e a sociedade. Como tu tem tanto orgulho, eu também tenho um orgulho tremendo de ti, minha filha, e também do Jorge. Eu tenho orgulho, vocês não sabem como vocês se tornaram, porque
porque tanto eu como a Áurea criamos vocês para o mundo. Vocês foram para o mundo, fosse para a Austrália, o Jorge foi para a Inglaterra, Espanha, entende? Foram estudar, foram trabalhar, estudar em Porto Alegre, trabalhar em Porto Alegre, mas um dia quiseram voltar para Santa Cruz, quis o bom Deus que vocês quiseram voltar para cá. E para mim e para a Áurea, entende, foi a maior alegria que nós podíamos ter, de vocês ter voltado e vocês dar seguimento do legado que tanto eu como a Áurea estamos deixando. Eu toda vez que eu vou na igreja, eu rezo por 5 coisas especiais. Primeira, por saúde, porque sem saúde nós não somos ninguém. Segundo e terceiro lugar, união e harmonia, porque família ou empresa que não tem união e harmonia desaba. Quarto, cada vez mais sabedoria. Sabedoria para tomar as melhores decisões. E em quinto lugar, coragem. Coragem para fazer as mudanças que tem que ser feitas. Acho que isso resume tudo. O senhor enxerga isso nisso? Sim, eu enxergo isso neles. Ah.